Olá, meus amigos, chegamos aqui no nosso último episódio da série Amazônia com o mestre Rubinho. E para finalizar esse bate-papo que foi bacana demais, a gente vai falar um pouquinho sobre o comportamento do peixe. É claro que isso depende de muitos fatores climáticos, enfim, de uma série de coisas que podem acontecer durante a pescaria, ou que procedem ali o dia de pesca. Mas a gente vai tentar conversar um pouquinho e falar dos lugares onde a gente encontra o tucunaré mais comumente na Amazônia. Rubinho, quer puxar esse papo aí, já começar falando? Porque quando você Vamos. fala, Pô, gente, ó, primeiro, obrigado mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês e trocando essa experiência. Na realidade, na pescaria, uma coisa que tem que ficar muito clara é que não é uma ciência exata, né? A gente não sabe exatamente tudo o que vai acontecer ou tudo o que acontece. Até é porque se a gente exatamente isso. soubesse, É, seria muito simples, né? E muito sem graça também. E muito sem graça também, né? Que é um outro dado. E lembrando que o peixe é um animal que sofre influências de diversos fatores, pressão atmosférica, tem temperatura de água, enfim, são vários, nível de água, são vários fatores. Mas, de uma forma ou de outra, o tucunaré, na Amazônia, vamos dizer, se a gente for falar do tucunaré, porque se a gente for falar de peixes de uma forma geral, são várias espécies, é difícil. A gente acha que tem que focar naquele peixe que é o mais procurado, que é o mais atrativo, que é o tucunaré. Tucunaré, primeiro temos que entender um pouquinho esse peixe, ou seja, qual é a sua estratégia de caça, né? Porque quando você fala com isca artificial, o que você precisa é representar o que acontece na natureza. Então, ponto, não tem saída, você é obrigado a representar. Ou você está brincando com um pedaço de madeira, um pedaço de metal, um pedaço de plástico, que tem uma cara mais ou menos de um peixinho ou não, e você tem que dar vida a este objeto, senão não faz nenhum sentido, né? Então, o tucunaré é um peixe que tem, por natureza, uma estratégia de caça de surpresa. Então, ele gosta de ficar em alguma mimetizado, meio escondido em alguma coisa. Quer dizer, seja uma vegetação, seja um tronco, seja um degrau, um drop-off, que a gente chama de um degrau, né, submerso, um folhisco, né, uma pedra, quer dizer, de alguma uma entrada de lagoa, uma saidinha de água, vamos dizer, ele sempre está em algum ponto. Dificilmente, embora acontece eventualmente, mas dificilmente o tucunaré vai estar passeando pelo meio do lago. Já vi, acontece, não é tão raro, mas são algumas horas e alguns momentos, né? Eu já vi algumas vezes tucunaré, o casal, tomando sol no meio do lago, meio que deitado de lado, assim, bem próximo da superfície, assim, né? Como já vi, às vezes, ele caçando no meio do lago, principalmente quando a água como o peixe é sensível à temperatura, né, no princípio, e ele dorme à noite, o tucunaré, ele para à noite. Então, ele busca águas rasas à noite, ele se alimenta bem no final da tarde, pois ele descansa à noite em águas rasas. Na parte da manhã, ele se alimenta primeiro na parte da manhã, e na medida em que a água vai esquentando, ou que o grau de insolação vai mudando, porque quando o grau de insolação está bem baixo, que o sol começou a nascer, a água é um reflexo, você não vê nada. Mas na medida em que o sol vai mudando o ângulo de insolação, vai ficando mais visível, e mais visível para o predador também. Então, a tendência do tucunaré é ele começar a se afastar da margem e vir para águas um pouco mais profundas, né? Então, você tem que olhar um pouco esse ambiente, entender um pouquinho esse ambiente, sabendo desse comportamento do tucunaré. Então, por exemplo, eu não gosto de pescar tucunaré em água muito rasa, principalmente porque ali tem muita traíra. Quer dizer, lugar que tem muita traíra, normalmente não tem o tucunaré. Salvo raras exceções. Já tive momentos do tucunaré, você está praticamente com o lombo fora d'água, totalmente trabalhando no raso. Mas não é o padrão. O padrão, ele gosta de água um pouco mais profunda, coisa assim, estou dizendo uma margem com meio metro, 1 metro de fundura, com troncos, com galhadas. É o lugar que ele gosta muito disso, né? Ele gosta muito de praia também, final de tarde e começo de manhã. As praias fazem, as praias de uma maneira geral, ou algumas delas fazem umas buracas assim,
e a água fica um pouco mais escura, a gente chama de buracas negras. Isso é lugar do tucunaré. Isso ele gosta de fim de dia e começo da manhã, né? Tem algumas regiões, por exemplo, eu tive recentemente no Rio Guariba, afluente do Aripuanã, e é um rio que não tem lagoa, mas é um rio que tem muito pedral. Tucunaré, então, fica no pedral. Quer dizer, é no pedral que ele se esconde esperando a presa passar. Então, ele precisa de estrutura, de alguma maneira, de uma forma ou de outra. Eventualmente, você vai pegar ele no meio do lago? Vai, mas normalmente nas horas do sol quente, quer dizer, e não é um ponto, quer dizer, é um arremesso meio a olho, né? Quer dizer, você joga, é o que a gente sempre brinca, de vez em quando vale a pena jogar para o lugar errado, porque às vezes funciona o lugar errado, mas não é o padrão. O padrão é estrutura. Então, eu começo muito a minha manhã jogando para a margem, jogando na margem. Na medida em que o sol vai esquentando um pouco mais e esse ângulo de insolação vai mudando, eu vou afastando o meu barco para trabalhar já um pouquinho mais afastado da margem, já pegar uma profundidade ali de 1,5 m, 2 metros, até 3 metros, coisa desse tipo. E às vezes eu vou com o barco mais na margem, encostado o barco na margem, jogando Jogando pro para meio. dentro, se eu percebo que o tucunaré está mais afastado, né? Então, eu acho que é isso aí. Tem uma hora que ele come na superfície. Se a camada termoclimal está boa em cima, ele come na superfície. Às vezes ele come mais embaixo, às vezes ele come mais embaixo. O peixe vai se sentir bem, confortavelmente e com disposição de comer, de acordo com a camada termoclinal, são as termoclinas, que faz a água ter temperaturas diferentes, né? Então o peixe vai buscar uma termoclina mais agradável para ele, aonde ele ali tem disposição. Se ele pega uma muito que está mais fria, ele às vezes se incomoda, ou muito quente, porque ambos os extremos não são bons, tá? Ambos os extremos não são bons. Então, eu acho que é um pouco disso, Zé, é um pouco dessa percepção, sim. Aí você vai falar para bom, de repente uma margem ali, ou numa beirada de praia, ou numa beirada, tem bastante pássaro. É um bom sinal, porque pássaro é sinal de que tem comida, porque ele quer o peixinho. Tendo o peixinho, tem o peixe médio, tem o peixe médio, tem o peixe maior, tem o peixe maior, tem o peixe maiorzão. Quer dizer, é uma cadeia, né? A cadeia alimentar, ela funciona deste jeito. Mas, na Amazônia, de uma maneira geral, se a gente estiver falando região de Manaus, região do Rio Negro, região do Madeira, as estruturas de lagos com pauleiras seriam as principais, não as únicas, mas as principais. É muito difícil a gente, por mais que a gente tente generalizar uma pescaria, olha, você vai lá, você sempre arremessa em tal lugar. É difícil porque, às vezes, no mesmo dia, durante o dia, a pescaria muda de parâmetro total, né? Acontece alguma coisa que muda totalmente, então a gente tem que ter essa percepção, perceber o peixinho forrageiro, perceber do que ele está se alimentando. Aí já entra a parte de trabalhos de isca, trabalho mais rápido, trabalho mais lento. Então a gente tenta aqui generalizar, fazer igual você disse agora, de uma maneira geral, para que mais para quem está assistindo a gente aí, nunca foi para a Amazônia e tem essa curiosidade de saber, pô, eu chego lá, tá, eu tô aqui no bar, quanto será que eu arremesso a minha isca, assim, se eu não tiver o auxílio de um guia, por exemplo? Então essas dicas que você está dando são maravilhosas e tentar sempre buscar estruturas não só, claro, estruturas submersas, mas a gente consegue ter, às vezes, uma leitura do que tem ali de baixo pelo que tem para fora da água também, né? Então, Lógico. e eu acho isso muito válido. Essa parte das praias, né? Eu tive a oportunidade de pescar com o Rubinho lá no Rio Abacaxis, e foi uma das pescarias mais incríveis que eu fiz ali do Tucunaré Upinima, né? Que a gente encontra naquela região. Nessa parte das praias, a gente encostava o barco ali em cima da praia e ia caminhando e batendo as iscas nessas buracas que tem. Impressionante a quantidade de peixes no fim da tarde. No fim da tarde. Eu tentei É, fazer porque essa mesma. ele encosta para dormir, né? Ele, durante o dia esquece praia, e não adianta nem perder tempo. Ou é É, comecinho da manhã, ou é final de tarde, 4 horas para frente. E eu tenho um amigo, biólogo, inclusive, e ele tem uma frase muito curiosa. Ela não é exata, mas ela é interessante. Ele diz assim: papagaio voou, tucunaré acabou.
Ou seja, o final da tarde, quando os papagaios começam a buscar refúgio para dormir e que a luz vai baixando, é hora de parar. Tucunaré não pesca à noite. Tucunaré é um peixe visual, ele precisa enxergar para caçar. Não tem saída. Óbvio que a gente às vezes se surpreende com algumas. Ah, mas eu peguei um tucunaré, já praticamente não tinha luz. Sim, lógico, acontece. Ah, eu peguei um tucunaré no meio do lago. Não, pô, tudo bem, eu também já peguei. Mas não é o padrão, é isso que você estava falando agora há pouco, né, Tiago? Não há como você ter vamos dizer, uma receita exata. A receita, na maioria das vezes, dá certo assim. E ela escapa de vez em quando alguma coisa, entendeu? Tem um desvio padrão ali dos dois lados, né, que acontece. Né? Então, eu acho que, de uma forma geral, é isso. Observem bem o peixe. É necessário estrutura. Ele gosta de estrutura. Ele precisa de estrutura, né? E aí é que eu digo sempre o seguinte, que você, para pescar bem com isca artificial, você, já que você tem que dar vida e tem que representar algo natural, eu sempre divido que nós temos uma mesa de 4 pés, que se cortar um pé, a mesa cai. Então, o primeiro pé da mesa é arremessar bem, porque você precisa arremessar a sua isca no lugar, fazer com que ela passe no lugar adequado para algo que esteja relacionado ao comportamento daquele peixe, né? Que se pareça com alguma coisa que faz parte da sua cadeia alimentar ou da sua cadeia, vamos dizer, de irritação, porque a isca artificial te permite mexer com variáveis no peixe, com sentimentos variáveis, é fome, é irritação, é defesa de território, é defesa de prole, é susto, é competitividade, vamos dizer, é uma série de fatores que você consegue, através da artificial, né, despertar no peixe, né? Então é isso, é tentar muito. Então, nosso primeiro pé é arremessar bem. O nosso segundo pé, eu diria que é entender um pouquinho da biologia, exatamente para você saber o que fazer. Qual isca escolher? Aquele peixe, aquele tucunaré, em que momento do ano ele está? Ele está antes da procriação? Pô, antes da procriação ele precisa comer muito, porque depois ele não vai comer, porque ele vai proteger. Não, ele vai proteger o ninho, ele vai proteger sua prole. Então ele precisa comer antes. Quem come antes vai comer alguma coisa mais vulnerável, alguma coisa que seja mais fácil, uma presa mais fácil. Então, uma isca que representa isso, teoricamente, tem mais sucesso. Depois você precisa, o terceiro pé da nossa mesa é entender para que serve e saber dar cada ação da isca. Por que você tem uma isca que nada em zigue-zague, outra que é uma hélice, outra que tem uma boquinha que é um popper, outra que é subsuperfície, que é errática, outra que é meia água, outra que é fundo, outra que representa isso, outra que não sei o quê. Enfim, cara, se não, bastava uma isca só na vida, né? Então você precisa entender o que cada isca daquela quer dizer, que ela pretende representar. Ela só quer irritar, ela representa um pássaro, ela representa um cardume, ela representa uma fruta caindo. O que ela quer dizer? Um peixe sem oxigênio, enfim, para você utilizar dentro do seu entendimento da biologia um pouquinho. Ninguém está falando em ser biólogo, nós estamos falando em raciocinar um pouquinho, né, como peixe. Né? É o nosso terceiro pé. E depois, o quarto é ter isca. Você pode saber tudo e não tiver a isca para usar, não faz o menor sentido. Eu Você, tenho, eu você tenho, discorda? eu tenho dois comentários para fazer antes de você finalizar. O primeiro é que eu vou sugerir para colocarem como título aqui desse episódio os 4 pilares da pesca pelo Rubinho, que são essas É quatro. mesmo, né? Não tem saída. O segundo Você é não que, tem assim, saída. para quem está assistindo a gente assim, e nunca pescou, por exemplo, na Amazônia, ou está querendo começar a pescar com iscas artificiais, uma coisa muito importante que muitos amigos, né, que não pescam, ou até que já iniciaram, mas não têm tanta experiência, eles acham que o peixe só ataca quando ele está com fome. E isso não é uma verdade. O peixe ele pode atacar a sua isca por diversos motivos, principalmente tratando-se do tucunaré. E é por isso que ele tem que ele ganhou o coração de todos os pescadores do mundo inteiro pela sua esportividade, né?
Então ele vai atacar às vezes porque ele está protegendo ali a prole, como o Rubinho disse, ele vai atacar porque ele assustou, ele vai atacar por territorial, por ser um peixe territorialista, por diversos motivos, né? Então ter esse entendimento das condições do rio e do comportamento do peixe, aí vem uma série de fatores também, época do ano, época de acasalamento, época que entra mais uma frente fria, o próprio repiquete que a gente já falou atrás, e como você disse logo no início, é isso que transforma a pescaria num esporte tão alucinante e apaixonante, que é Sem dúvida, imprevisível, né? Então sem é. dúvida. Eu tenho duas observações para fazer que eu acho que é fundamental para que a gente complete isso. Primeiro, o tucunaré. Por que que ele é, como você iniciou aí a conversa, por que que ele é um peixe extremamente interessante e procurado? Primeiro, porque ele é muito esportivo, ele é bonito, ele é colorido, ele é agressivo e ele é fácil de pescar. Qualquer pessoa pesca o Verdades tucunaré. difíceis de serem ditas. O tucunaré é um peixe bobo. Quando ele tá agressivo, ele ataca tudo. É óbvio que você vai melhorar a sua produtividade na medida em que você vá se especializando, arremessando melhor, entendendo melhor, lendo melhor o rio, lendo melhor as condições, sabendo trabalhar melhor uma isca. Tudo isso vai te dar condição de pescar melhor. Mas o tucunaré é um peixe fácil. Todas as pessoas que vão a primeira vez, se tiver um guia bom no barco, se tiver uma orientaçãozinha, ele vai se divertir, porque não tem como o tucunaré não pegar. Se você jogar a isca mais ou menos no lugar certo, mais ou menos trabalhar ela, o peixe vai pegar. E ele é muito divertido. Você falou também, e a gente falou aqui, que ele protege o seu ninho e a sua prole, né? Os seus peixecitos pequenininhos, os seus alevinos, até A uma famosa determinada idade. filhoteira, né? É chuveirinho também conhecido, Chuveirinho. porque como os peixinhos pequenininhos não aguentam a pressão, eles ficam mais na superfície e o casal fica embaixo. Tem muita gente que joga a isca no ninho ou no chuveirinho. Óbvio que o tucunaré é agressivo e ele está fazendo proteção e ele vai atacar. De uma maneira geral, ele ataca. Eu acho isso uma covardia. Eu também. Eu, eu- Eu também. os meus guias são proibidos de permitir que o turista arremesse no chuveirinho. Atividades também é a mesma coisa, né? A preservação se dá sempre em cima do que dá dinheiro. Então, existem leis para que isso continue acontecendo, né? Rubinho, sinto muito lhe É isso. interromper agora, mas a gente tem um minutinho aqui só, porque a gente precisa finalizar. Encerra. Eu Pode só queria encerrar. dar uma dica aí para todo mundo que está assistindo em relação a não só ao comportamento do peixe, mas conhecer um pouco mais das espécies e tudo. Eu indico muito o livro que esse rapaz que está aí do meu lado escreveu, junto com o Alec, né, Rubinho? Que é o Peixes Sim. Fluviais do Brasil, que é um livro fantástico, parece Peixes fluviais do Brasil, espécies esportivas. espécies esportivas. Um livro fantástico. Sempre que eu tenho alguma dúvida, eu pego aquela colinha ali, como se fosse a enciclopédia Barça da pesca esportiva, é muito legal. Eu acho que pode entrar em contato com você, quem quiser adquirir também, né? Porque você deve ter, claro. Pode sim. Pode entrar em contato. Eu vou estar viajando bastante agora, né, nesse período da temporada, mas final do ano eu estou de volta e estamos aí. Tá Maravilha. bom, Vamos para querido? a Amazônia? Você vai quando? Você vai amanhã? Eu vou daqui a 2 dias, depois da manhã, eu vou para a Amazônia e volto só no final do ano agora. Eu vou na sexta-feira que vem, vou pescar só no meio do rio. Tucunaré. Uma boa, Vamos ver. Se eu uma pegar boa, algum lá uma no meio do boa. rio, eu vou te mandar a foto. Valeu, Rubinho. Muito obrigado Pega, mais de uma vez em quando vez. pega, e pega grande, viu? De vez em quando pega e pega grande. Não é uma fartura, não é onde está maior volume de quantidade, não. Você não vai fazer grande produtividade, mas tem chance de pegar peixes bons. Principalmente mais na hora do sol quente, tá? Depois, perto do meio-dia, depois das 10h30, 11 horas, até 2 horas da tarde, é um bom local para se tentar umas iscas de vez em quando, tá bom? Maravilha. Obrigado, mestre Rubinho. Até a Grande próxima. Valeu, abraço, boa pessoal. sorte. Boa Obrigado. sorte. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.